Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast chamado De Mãe para Mãe Pode. E hoje nós temos um assunto muito importante para falar para as mães, para as famílias, que é sobre os cuidados da pele do bebê, uso de repelentes, porque isso gera muitas dúvidas, e também os cuidados da pele do adolescente, porque é a fase onde começa ali, né, muitas intercorrências na pele e muitas dúvidas também que as mães acabam passando. E para responder as nossas perguntas, para nos ajudar nesse debate, nós vamos falar aqui com a doutora Flávia Tavares, nossa pediatra queridíssima, e a doutora Ludmila, que é uma dermato e mãe de 2 meninas, né, que tem muita experiência, vai estar aqui compartilhando esse conhecimento com a gente e ajudando as nossas famílias. Vamos lá. Lud, seja bem-vinda. Obrigada. Olha, eu fico perdida e eu imagino que todas as mães, todas as mulheres fiquem. Gente, chegar na seção de perfumaria, de higiene pessoal da farmácia ou do supermercado, hoje em dia é um grande desafio. 1000 opções de sabonete, 1000 opções de hidratante, 300 pomadas. Vamos começar pelo sabonete. Como eu vou escolher o sabonete para o meu bebê? Verdade, Flávia. É muito difícil essa escolha realmente para as mães, porque isso já é feito assim, né? Para atrair o consumidor, né? Então, você chega na farmácia, tem a opção de sabonete líquido, tem a opção de sabonete em barra, com fragrância, colorido, com desenho, com carinha do bebê. E o que a gente sabe, né? Nesse período, né, do pós-parto imediato, né? Até os 2 anos, a pele do bebê ainda ela continua em formação, né? O bebê saiu, está pronto para viver, mas a pele continua a se maturar, né? E essa pele imatura, não completamente madura, ela é muito permeável, ela tem um componente, ela é muito rica em água, ela é permeável à absorção de substâncias, né? Que futuramente, elas podem sensibilizar essa pele do bebê e causar alergias no futuro, né? E também é mais susceptível ao ressecamento, né? O que a gente sabe também é que na forma de preparação na indústria, na forma de preparar as barras, né? Esse modo de preparação torna os sabonetes em barra mais básicos, mais alcalinos, o que se distancia um pouco do que seria o pH ideal, né, para a pele do bebê, que seria ali um neutro levemente ácido. Essa acidez o bebê vai conquistar com o tempo, e essa acidez protege de infecções. Então, quando eu coloco um sabonete em barra, por exemplo, eu vou estar alterando muito esse pH, deixando essa pele ainda mais sensível, susceptível à entrada, permeação, penetração de substâncias estranhas e ao ressecamento. Então, menos recomendado seria o sabonete de barra. Isso. Menos recomendado. E aí a gente vai ter os outros. Exatamente. Então, assim, se a gente pensar num recém-nascido, né, o sabonete ideal seria um sabonete líquido, sem fragrância, né? Uhum. E testado dermatologicamente para o público infantil e com ausência ou poucas substâncias sensibilizadoras. Esse seria o sabonete ideal e o uso mínimo, né? Então, vamos dizer, caso esse bebê more num clima quente, ele precise de mais um banho por dia, a gente não vai estar utilizando o sabonete em todos os banhos. A gente vai eleger um banho e vai priorizar as dobras ali, aquela região que ficou em contato com as fezes e a urina, né? Evitar deixar um contato prolongado com os sabões. Agindo. Evitar deixar esse bebê de molho submerso naquela espuma. Quanto maior a detergência, né, desses sabonetes, mais espuma ele vai fazer e mais ele vai prejudicar aquela barreira, aquela gordurinha boa da pele do bebê. Que protege, né? Que é protetora. Então, hoje a gente ouve falar do sabonete Sindés. Sindés nada mais são do que detergentes sintéticos. Então, esses sabonetes Sindés, eles têm uma menor detergência, eles têm uma menor capacidade de danificar essa barreira cutânea. É como se fosse uma limpeza mais suave, né? E pode usar esse sabonete líquido no cabelinho do bebê? Ou tem outro produto que é mais recomendado para o cabelinho do bebê?
Ah, boa pergunta, Priscila. No recém-nascido, a gente pode utilizar o mesmo sabonete do corpo para a higiene do couro cabeludo, né? Então, inclusive, a gente já tem no mercado produtos que são da cabeça aos pés, né? Mais prático. A necessidade de shampoos e condicionadores mais para frente, né? Vai vir primeiro ali como uma questão de preferência da família e normalmente só vai ter uma necessidade mesmo quando o cabelinho começa a crescer e ter cachinhos e embaraçar, que aí seria mais interessante estar usando na cabecinha o shampoo e o condicionador. Comentando sobre essa questão do banho, como eu faço a consulta de pré-natal e logo em seguida, né, quando o bebê nasce, ali com 7 dias, a gente faz a consulta também, são coisas que a gente conversa muito com a família, principalmente com aqueles marinheiros de primeira viagem, eles têm essa dúvida, né, doutora, como que é o banho? Alguns cursos de gestantes oferecem esse treinamento do banho, eles têm medo porque o bebê é pequenininho, o bebê é mole. Então, eu sempre falo o seguinte, vamos lá, gente. A primeira coisa que a gente tem que discutir é água parada ou água corrente. Você prepara todo o cenário, coloca a banheira, enche ela, testa a temperatura, botou o cotovelo, não queimou o seu cotovelo, você não vai queimar o seu filho. Prepara o trocador, fraldinha, tá? Você colocou a criança ali, a criança fez xixi ou fez cocô. É sempre assim. Você acabou com o banho, você vai fazer o quê? Você vai tirar Tira. daquele caos, entendeu? Então, ao meu ver, o melhor banho é o banho com água corrente. A gente usa o chuveirinho, então segura o bebê, né? Segura tampando as orelhinhas, coloca um pouquinho de sabão, como você falou, né? Lembrando sempre, sem corante, sem cheiro, com pH ideal para essa pele. Coloca um pouquinho, lavou a cabeça, aquela espuminha que está escorrendo, lava o pescoço. Porque se ficar algum cheirinho, vai ser ali, porque eles, né, não tem pescoço, então fica aquelas dobrinhas, acumula leite, suor. Então, é ali, pegou, lavou, lava a região genital, tá bom, você não tem que ficar esfregando a criança da cabeça aos pés. E aí, se ela fizer um xixi ou cocô nesse momento, ele já está lavado, é só você tirar. Então, é melhor a gente fazer o banho com água corrente. Lavar dessa forma, né? E aí, o tempo do banho. Ai, doutora, eu posso deixar ele lá? Isso é bem controverso na literatura. Na verdade, não é que é controverso. Ainda não é bem estabelecido. A gente tem referência que fala de 10 a 15 minutos para aquelas crianças que têm dermatite atópica reduzir esse tempo de banho. Porque essa água também pode acabar agredindo essa barreira de proteção. Mas vamos botar no básico, no bebê que não tem essa condição da dermatite. Um banho de 10 a 15 minutos é bem-vindo, com água corrente, com uma temperatura que você teste antes, aquela temperatura do chuveirinho. Tem gente que prefere usar termômetro de banheira. Eu falo, se não tem termômetro, não precisa de gastar dinheiro com isso. Enfia o cotovelo lá dentro. Se não queimou, seu cotovelo tá tudo bem, vida que segue. E o banho, e aí você já deixa tudo preparado para sair dali com o seu bebê e terminar de secar. E aí a gente secou esse bebê, a gente vai fazer hidratante? Como que é essa história do hidratante? Exatamente, eu concordo com você, eu gosto do banho com água corrente. E naquela criancinha maior que já senta, já quer brincar, né? Só um pouquinho antes do hidratante, eu acho importante falar isso. Vamos. Aquela criança que quer ficar na piscina, na banheirinha, o que a gente deve fazer? Ela vai gastar um tempo ali brincando, então a gente não coloca de imediato sabonete naquela água, porque senão você está literalmente deixando o bebê com a pele de molho no sabonete, que vai deixar mais susceptível ao ressecamento. Então, deixa a criança com a aguinha morna, só com água, às vezes até um momento de relaxamento ali. Pra brincar, né? Tem os brinquedinhos, livrinhos de banho, que aí a criança fica ali, já é uma interação legal. Exatamente, às vezes até um momento de relaxamento ali no ritual do sono, né? E aí, quando tiver na finalização ali, né, 10 minutos já tá bom, aí você sim aplica o sabonete deve ser sempre enxaguado, tá? Então, isso vale para sabonete, a gente tem, assim, ainda essa cultura, assim, deixou de molho, já tira. Não, a gente tem que enxaguar o sabonete, lembrando que é uma substância ali estranha que vai estar entrando em contato e podendo sensibilizar, então deve ser enxaguado. Isso vale também para os lenços umedecidos, que idealmente deveriam ser removidos depois. E o hidratante, é de rotina após os banhos? Depende, tá? Não é proibido você fazer hidratante de rotina, mas quem precisa fazer hidratante de rotina? Os bebês que já têm a pele com tendência ao ressecamento, tá? Aqueles atópicos que têm história, né, pessoal
atopia, que a gente fala é dermatite atópica, Sim. e pode estar relacionado com rinite e asma, tanto neles quanto nos pais. Ele não tem, mas os pais têm, né, essa tendência de ter dermatite, asma e rinite. Esses bebês, eles se beneficiam da hidratação de rotina, tá? E bem como bebês que ficam muito tempo ali submersos, muito tempo ali na banheirinha, eles também se beneficiam da hidratação. Tem que ser imediatamente após o banho para aproveitar aquela umidade do banho. Ou então, por exemplo, bebês que já fazem ali, de repente, uma natação, que os pais já começaram a levar. Aí você tem... Quanto mais fatores predisponentes, né, ao ressecamento, mais você deve investir nessa hidratação de rotina. Tá? Porque aí ela se mostrou benéfica, inclusive naqueles que têm a tendência da dermatite, de prevenir o surgimento das lesões. E a escolha desse hidratante sempre vai seguir o mesmo princípio do sabonete, né? Exatamente. Que ele seja sem corante, sem fragrância, adequado para a pele do bebê. Não é aquele hidratante que você compra de potão que vai para a família toda. Exatamente. E principalmente adequado para a condição familiar. Sim, porque também tem uma diversidade de preço, né? Exatamente. A gente tem hidratantes no mercado de R$30 e tem hidratantes de 200. Então, não adianta aquela família, às vezes tem mais de um filho, tem algum outro membro na família que precisa hidratar, comprar o hidratante mais caro e aplicar uma quantidade aquém do necessário, né? Para suprir aquela superfície de pele. Então, a dúvida que as pessoas também sempre me perguntam e que faz parte da consulta de pré-natal e essa primeira consulta de 7 dias é sobre creme de barreira. Quando a gente fala de creme de barreira, a gente tem desde um produto que só vai ter vitamina, hidratantes, até produtos que terão medicações. Aí, quando a gente fala de medicação, é corticoide, é remédio para fungo, antibiótico. Então, são mundos separados. A primeira coisa, se você quer que o seu bebê não tenha assadura, não fique aquele bumbum vermelho, ela vai secar. Evitar lenço umedecido, né? Então, assim, se usar o lenço, em seguida você lava, deixa ele assim para a que última possível, condição, né? sabe? É assim, tô fora de casa, não é possível usar, não é possível lavar nesse momento. Então, assim, a gente reserva para casos muito, muito, muito específicos. No geral, ela vai secar. Aí eu sempre falo assim, o objetivo do creme de proteção, do creme de barreira, é evitar que o cocô venha em direção à perereca, por exemplo, para poder entrar ali e provocar alguma doença, alguma infecção. Então, quando eu coloco no centro do períneo, que é aquele espaço que fica entre a vagina e o ânus, quando eu coloco ali uma alturinha de uns 2 centímetros, ele vai fazer uma barreira de proteção para aquele cocô não escorregar para cima. Então, vale a pena a gente aplicar ali nas meninas. E nos meninos, embaixo do testículo, um pouquinho também. Por quê? Porque o cocô vai escorregar e vai ficar agarradinho ali embaixo do testículo. Então, eu coloco ali uma pequena quantidade. Não precisa fazer aquela... Não precisa besuntar, passar na virilha, passar na região pública. Até mesmo porque, gente, nós estamos falando de produtos que podem ter disruptores endócrinos. Ao longo da vida, o que são os disruptores endócrinos, né? Para poder trazer aqui para a nossa linguagem mesmo, para o nosso público. Interferir nos hormônios que você produz, principalmente nas meninas, né, que já tem ali nos seus ovários, todos os óvulos da sua vida já estão ali. Então, produtos químicos que são utilizados na infância, nessa época que é bebezinho, pode ir lá pro ovário e alterar o funcionamento daqueles óvulos, daqueles hormônios. Então, isso é muito importante. A gente tem que ter muito cuidado com os produtos que a gente usa nos nossos filhos. A longo prazo, sabe, fazer uma puberdade precoce, coisas do tipo, aumentar a quantidade de pelo, enfim, é uma gama de coisas. Então, a gente precisa usar, de fato, o necessário, não é para ficar besuntando. E aí, quando a gente entra no mundo das medicações, porque as pomadinhas, elas estão lá nas prateleiras, junto com a que só tem vitamina. Exatamente. Ao lado está. E aí, às vezes, alguém passa e fala, nossa, esse aqui é muito bom. E tem uma medicação que serve para fungo, mas o seu bebê não está com fungo. Exatamente, né? Então, assim, se a gente for falar de assaduras, né? Existem inúmeras causas daquilo que as pessoas olham e, né? Os pais olham e vejam, está com assadura, né? O mais frequente é a dermatite irritativa de contato, ou seja, o que está causando aquilo é o contato prolongado com fezes, urina e umidade.
tá? Então, o tratamento, na verdade, é fazer isso que a doutora Flávia bem orientou, que é a troca frequente, a higiene ali com água, sabonete, e essa fralda, né, por exemplo, uma fraldinha de cocô, ela deve ser trocada imediatamente, tá? Assim que possível. E a urina também. Porque essa umidade, ela vai causar o quê? Essa pele, ela vai ficar macerada e vai facilitar essa pele úmida a penetração de substâncias irritantes. Né? Tanto substâncias irritantes, que vão causar ali a vermelhidão, quanto conservantes, ali, fragrâncias que vão predispor a uma dermatite de contato alérgica no futuro. Então, o mais frequente é essa dermatite do contato prolongado, que você ali orientando a família a usar uma fralda, se possível, com maior poder absorvente, limpar adequadamente esses resíduos de fezes com água morna e sabonetes, secar bem e trocar assim que possível, de preferência as fezes imediatamente. Isso por si só poderia resolver completamente a assadura. E aí a gente vai ter outras causas menos comuns, que é a dermatite de contato alérgica, que ele pode ter alergia à fralda, que é bem menos comum. E a gente pode ter outras condições ali que não é uma doença específica da região ali das dobras, né, da região ali do bumbum do bebê, mas que por acaso também se instalou naquela parte. Por exemplo, a dermatite seborreica, que é a caspa, ela também pode acometer as dobrinhas do bebê. A psoríase, que é uma doença que dá vermelhidão, escama, pode acometer. Algumas doenças genéticas, né? Às vezes até algum problema gastrointestinal pode estar ali irritando aquela região. Então, eu concordo com você sobre os cremes, né, de barreira. Até os 6 meses, eu acho interessante usar de rotina, porque aquelas fezes, elas vêm com muita frequência, elas são muito líquidas, então deixa o ambiente muito úmido, muito propício a isso acontecer, né? E venhamos e convenhamos, né? Às vezes a mãe, enfim, vai ter uma noite de sono, ela não vai estar acordando o bebê. Ali, deixa eu verificar se tá com cocô, vou para eu trocar de você de novo, meu filho, eu vou te acordar. Então, assim, principalmente esses períodos mais prolongados, viagem, noite de sono, né, que é rara, deixar uma proteção. E a quantidade tem que ser, tem que racionalizar, tem que ser bem otimizada para não aplicar de menos e não aplicar de mais. Porque, como a Priscila comentou, se você besuntar a área da fralda com muita pomada, não vai prevenir a dermatite das fraldas e ainda vai estar ali um meio em que essas fezes podem se acumular e piorar a situação, né? Os resíduos de fezes podem se aglomerar ali no meio daquela maçaroca de pomada, pode até piorar a situação. Então, é muito importante, né, nós, dermatologistas, pediatras, orientarmos a espalhar bem os locais em que a gente vai, né, aplicar, né, essas pomadas ali. E realmente, quando você chega ali nas gôndolas da farmácia, você tem uma salada, né? É uma sedução, um mais bonito que o outro, esse pote aqui chama mais atenção. E as promessas nos rótulos, previne assadura, trata micose, assim, dá vontade realmente para as mães, isso aqui vai resolver meu problema, eu vou sair comprando tudo. Mas tem que lembrar que remédio é com o médico, tá? Então, as pomadas para prevenção de assaduras, elas têm que ter apenas o óxido de zinco. Tá? Óxido de zinco é a substância que vai estar ali formando uma barreira protetora, pode ter associação de vitaminas A e D junto e vai proteger aquela pele do bebê. Agora, junto com antifúngico, junto com antibiótico, com corticoide, quem vai avaliar isso é o dermatologista com experiência em criança ou o próprio pediatra que já acompanha aquele bebê. Tá? Eu sempre peço assim para as mães e deixo aqui um pedido especial para vocês. Gente, se seu filho está com assadura, não passe essas pomadas aleatoriamente, de acordo com o que você viu ali ou que alguma outra pessoa te recomendou. Leve para o profissional que vai fazer sua assistência, vê sem essa medicação, porque às vezes a medicação mascara o problema real. Justamente, as pomadas que tem, além dessa substância protetora que é o óxido de zinco, também tem corticoides. Os corticoides, eles podem ou mascarar, né,
e dificultar o diagnóstico pelo médico, como eles também, se tratando da infecção, eles podem diminuir ali as defesas, afinar a pele e deixar aquela infecção pior. E as que têm associação, às vezes, de antibiótico, por exemplo, a neomicina, um antibiótico muito frequente em pomadas, é uma substância sensibilizante, é uma substância que pode ser absorvida pela pele e lá na frente causar uma alergia. Sim. E dependendo da dose, da quantidade, da frequência, né, é uma classe de antibiótico que pode até dar problemas auditivos no bebê. Né, trazer outros efeitos colaterais. De ter bastante ponderação nisso, né? Exatamente. Uma coisa que também é bem comum nas crianças e que você já falou, né, você comentou, é sobre a dermatite seborreica. Então, assim, tem os bebezinhos que têm crosta láctea e alguns outros com dermatite seborreica. E as mães ficam super incomodadas, né? Aquela casquinha, ai, doutora, e começa a arrancar com a mão, para com minha isso. Teve, eu passava o pentezinho. Sai o tucho de cabelo, gente. E aí, qual é a diferença da crosta láctea para a dermatite e o cuidado que precisa ter relacionado a isso? Então, o nome crosta láctea, na verdade, é um tipo de dermatite seborreica do lactente. Né? Então, muitas vezes as mães já notam ali, né, aquela crostinha amarelada com aquelas escamas aderidas nos primeiros meses de vida, né? E aquilo não significa que aquele bebezinho ele vai ter a dermatite seborreica, que a gente conhece, que é a caspa, no futuro. À medida que aquela cabecinha vai crescendo, aquelas escamas vão se soltando naturalmente. Quando há ali um incômodo estético, ou então está ali causando um certo odor, o que a gente pode orientar é o amolecimento com óleo e realmente uma escovação bem delicada, com uma escovinha própria para bebês, para recém-nascidos, né? E aquilo, mas assim, acalmar que aquilo vai se desfazer com o tempo. E o bebê pode ter dermatite seborreica no futuro ou não, né? E aí vai ser uma situação que aquelas crostas amareladas vão se desprender e a gente vai ter aquela descamação mais difusa no couro cabeludo todo, às vezes acompanhada de coceira, né? A minha filha, por exemplo, ela teve crosta láctea e hoje ela tem a dermatite seborreica. É o CRM positivo. É o CRM positivo. Da dermato, então. Da dermato ainda. As duas tiveram crosta láctea. A bebê mais nova se resolveu, ela não tem mais nada. E a maiorzinha, ela persiste com a descamação, e aí tem o cabelo cacheadinho, tem que ficar ali orientando, né? Tanto na escola, quanto eu mesmo, assim, policiando para não aplicar o condicionador diretamente no couro cabeludo, evitar situações que pioram, né? Verdade. Bom, avançando um pouquinho na idade das nossas crianças, um tema que é muito importante a gente conversar é sobre o repelente. A gente vive num país onde é endêmico para dengue, onde a gente tem pernilongo o dia inteiro, né? A gente mora numa cidade de praia, que a gente ainda tem um pedacinho de mata aqui e ali. Então, algumas localidades vão ter mais repelentes. E aí, a gente chega no supermercado também, na farmácia, a gente é bombardeado por 1000 opções. Eu gosto sempre de orientar as famílias, assim, primeiro faz o controle ambiental. Sabe? Fecha a janela mais cedo. Se precisar, coloca uma tela que é bem fininha nas janelas. Fecha às 17 horas. O lugar que o bebê vai dormir, deixa o ar-condicionado primeiro, se tiver a opção do ar-condicionado bem gelado antes de entrar com a criança. Faz aquela vasculha o berço, sabe? E depois coloca a criança ali dentro, fecha o cortinado e coloca a temperatura do ar-condicionado entre 24 e 26. Então, assim, eu começo sempre pelo básico. Não adianta a gente pensar em medicação ou em produto se a educação... Básico, né, não tá sendo feito. Exatamente. Então, a gente tem que fazer a base. Sim. Então, eu sempre venho com essa informação. Mas, cada vez a gente tem repelente para idades menores. Exatamente. A gente tem uma opção com 2 meses. E aí? Então, sobre repelentes, né? Na verdade, o que vale para o repelente é parecido com o que vale para o protetor solar. Como essa pele, né, dos bebezinhos, ela é muito permeável à entrada de substâncias estranhas, a priori, a gente só deveria começar a pensar no repelente a partir dos 6 meses, tá? Então, assim, a partir dos 6 meses, já é permitido utilizar, por exemplo, repelentes à base do DEET infantil, do IR3535 e tem a icaridina. Mas a gente encontra realmente no mercado opções com icaridina para bebês menores que 6 meses, com 3, com 2. E aí?
Então, se a gente for levar à risca, não deveria. Mas, como você bem observou, Flávia, a gente mora num país tropical, numa cidade quente e úmida. E aí, o que fala na literatura, nos livros, né, nos artigos? O que fala é que, em situações de superexposição aos mosquitos, né? E a gente sabe, né, que a dengue, chikungunya, a zika podem ser bem graves nos bebezinhos. Você poderia, sim, estar antecipando para os 3 meses, né? Certo. Esse uso do repelente. E aí, para o protetor, já que você comentou do protetor, a maioria dos protetores é a partir de 6 meses. E aí, a gente também tem que sempre pensar, né, sobre a questão do cuidado. Usar blusa de proteção, usar o chapéu. Para que eu vou pegar um bebê de 2 meses e vou para a praia? E vou para a piscina? Não é a hora ainda, né? Então, a gente faz esse cuidado, orienta a sombrinha, né? Então, a gente tem, cada vez os tecidos vão se desenvolvendo com mais tecnologia também para a gente poder ter esses cuidados. Mas quando eles me pedem, doutora, eu tenho família agora que foi para Fortaleza, bebê de 6 meses. E aí, o que eu posso falar para eles em relação à proteção solar? Então, para aplicar. Para aplicar, certo. Porque, assim, fotoproteção é Sim. muito amplo, né? Uhum. Tem todas essas medidas que você bem comentou, né? De procurar sombras, né? Procurar as barreiras físicas, né? E lembrando que o protetor não previne de insolação. Então, assim, a gente tem que evitar manter esse bebê exposto por conta da insolação também. Mas a partir dos 6 meses já é permitido usar protetor, né? Essa pele já está mais madura. E aí, o que a gente lê nos livros, né? No consenso brasileiro de fotoproteção, é o seguinte, que a partir dos 6 meses, idealmente, entre os 6 meses e os 2 anos de idade, esse protetor deveria ser 100% físico. Tá? Ou inorgânico, que chama. Ou mineral também, né? Exatamente. Porque os protetores solares, eles habitualmente têm compostos físicos e químicos, né? Os químicos, eles vão absorver aquela luz e os físicos, eles vão refletir aquela luz. Então, teoricamente, no bebê entre 6 meses e 2 anos, o que está liberado são os protetores 100% físicos, né? Mas é muito restrito no mercado, é muito difícil encontrar um protetor que seja 100% mineral. Inclusive, vários protetores que são infantis, eles podem ter predomínio dos físicos, mas eles têm substâncias químicas também, né? E a gente encontra esses 100% físicos mais frequentemente na parte de adultos, né? Para mulheres, que ali às vezes tem uma base agregada, para tratar melasma. Então, o que eu oriento? Se possível, usar o 100% mineral. Mas se, assim, não tem como, a família vai viajar, a criança vai ficar exposta, é melhor usar um misto, que é próprio para criança, mas é misto, do que não usar nenhum protetor. Certo. A gente não pode aqui de maneira nenhuma falar sobre marcas, mas só para poder facilitar um pouco, fazer um link para a família, pensar o que seria então esse mineral. Geralmente são em bastões, não é isso? Então, o mineral mesmo, ele pode ter mais de uma forma de apresentação. Ele não necessariamente é só o bastão. Porém, o bastão, ele tem a facilidade... É muito fácil aplicar, né? Eu usava na Raquel em bastão. Muito melhor. Você passa aqui no rostinho. Tem realmente essa praticidade de aplicação, como também tem uma aderência melhor na pele da criança. Né? Que geralmente, assim, gosta de ficar mais tempo ali em contato com a água, né? Brinca, transpira. Então, o bastão, ele é muito bem-vindo no público infantil. Nossa, bebê nasceu, cresceu e agora ficou adolescente. Socorro! O que acontece com a pele do adolescente? Você que tem uma em casa. Socorro. Mãe, estou com uma espinha. O que eu uso? Eu quero usar algo que seque a espinha, mãe. Então, assim... Cravo. Raquel já vai fazer limpeza de pele, Milena fica lá passando 1000 coisas, né, no rosto, enfim. Fala aí o skincare do adolescente. Skincare do adolescente. Então, quando chega nessa fase ali, pré-púbere, né, no adolescente, a gente começa a ter agora uma influência hormonal. E realmente isso vai repercutir ali tanto na oleosidade, né, quanto no aparecimento. Geralmente começa com os cravinhos, né? E a acne do adolescente, normalmente ela tá
bem distribuída, né, em toda a face, na testa, nariz, bochechas, nas acnes mais graves, às vezes até no tronco. Diferente da acne, por exemplo, da mulher adulta, que costuma se distribuir mais aqui no terço inferior. E aí, o que eu acho mais importante nessa idade é a educação para o autocuidado, tá? Então, às vezes ele não tá com uma acne ainda tão grave, né? Mas é muito importante ele adquirir esse hábito do autocuidado. Então, ele entender que ele vai precisar usar um sabonete específico para o rosto, para ajudar a controlar essa oleosidade. E ali começando aquele hábito de acordar, lavar o rosto com o sabonete apropriado para a pele oleosa, acneica, água mais fria. A gente já pode permitir que esse adolescente fazer uma esfoliação semanal, já ir colocando na rotina. E aí ele tem que criar o hábito da fotoproteção, porque muitas vezes esse jovem, esse adolescente, ele tem a tendência de manchar a pele. Então, ele tem que ser orientado a não manipular as lesões, sabendo que ali onde ele manipula, aquela lesão pode inflamar, pode ficar uma mancha no lugar, formar uma cicatriz que vai ser muito mais difícil de tratar. Então, essa educação para não manipulação, tá? O tratamento direcionado, porque ele vendo menos lesão aparecer, ele vai tender a manipular menos. E o protetor solar é importantíssimo, porque se ele tem aquela tendência de manchar, mesmo que ele não manipule, ali onde houve aquela inflamação, vai tender a pele ficar manchada. E com a exposição solar, isso só tende a se agravar. Então, o básico para o adolescente que está começando a apresentar espinha, por exemplo, um sabonete específico para o seu tipo de pele do rosto, uma esfoliação para quem tem cravo semanal é bem-vinda, protetor solar e, no mais, uma prescrição personalizada para o adolescente. Com certeza, passar em consulta com o dermatologista, né? Nossa, eu tô fazendo um monte de coisa errada com a Raquel. A Raquel falou assim, mãe, preciso de um esfoliante pra minha pele. Falei, Raquel, você tem 12 anos, você não vai usar esfoliante. Aí ela, mas mãe, eu preciso, faz parte da minha rotina de skincare. Aí eu falei assim, tá, não vai usar, vai lavar com sabonete. Mãe, eu preciso também do hidratante, porque se eu lavei, eu tirei a proteção, eu preciso repor. Aí eu falei assim, Raquel, você vai usar o quê? Quantas coisas? Mãe, falta o tônico, tem que usar o tônico também. Aí, por último, ela falou assim, mãe, marca então o dermatologista pra mim. Por favor. Porque você não sabe nada de skincare. Do adolescente. Do adolescente. Não, é típico adolescente, né? Contestar a mãe. Mãe, você não sabe de nada. Então, é isso. E aí, eu noto que lá em casa, as duas têm pele totalmente diferentes. Uma tem pele oleosa, tinha dermatite, né? Então, a crosta lá, da láctea, ela teve, ainda persistiu, continuou e tem dermatite. A outra não teve nada da crosta, pele lisinha, totalmente diferente. Então, assim, não adianta, elas não podem dividir o mesmo sabonete. Eu já percebi que é diferente. E, às vezes, eu, por praticidade, compro um só, falo, tá aqui, ó. Todos os tipos de pele. Todos os tipos de pele. Usa esse pra que não existe, né? Todos os tipos de cabelo, todos os tipos de pele, né? E aí, o que a Raquel falou comigo foi assim, mãe, você comprou o mesmo sabonete pra nós duas, nós não temos a mesma pele e a gente precisa usar sabonetes diferentes. Ai, cansei. Que maturidade, né? Não, a Raquel maravilhosa. Assim, enfim. Então, você vai ter que direcionar isso pra ela, colocar, mas dá uma enxugada aí nesse skincare, porque, olha, tem que dar impor um limite também. Porque, São às duas vezes, meninas, né? O que eu fico preocupada é porque, assim, a gente também fica usando coisas demais, em excesso. E elas são muito seduzidas pelo YouTube. Porque assiste lá aqueles tutoriais de skincare, de adolescente, de meninas, assim, sem embasamento. E isso acaba estimulando um pouco o consumo. E é um hábito que eu não quero criar na minha filha. Não quero que ela seja uma consumista, que o sonho da vida dela seja nessas lojas com milhões de cosméticos, apesar de que, né, é o desejo dela, mas eu não quero, eu quero educá-la para que ela tenha um uso consciente das coisas. Eu acho que nós que somos mães de meninas, a gente precisa passar isso para ela. Tem que ter um autocuidado, mas com limite, com moderação, para não ficar, né, não esse ser excesso, seduzida, né, pelas propagandas de redes sociais, né? Porque muitas vezes tem posts ali patrocinados, né? Sim. Então, assim, o básico que funciona. Sim. Né? Sim. E eu acho muito engraçado você falar isso da menina, que maturidade, né? Uhum. Porque isso é mais comum nas meninas, né? Sim. Os meninos, por exemplo, eu já atendi meninos com acne, adolescentes, que assim, foi levado pela mãe.
Às vezes ele estava incomodado com aquela situação, mas estava ali meio deprimido e foi a mãe que queria tratar. Aí eu gosto muito de, na consulta, conversar olhando para o adolescente. Que a consulta é Porque dele, a mãe né? fica respondendo por ele. Aham. Eu falo, você quer tratar? Uhum. Falo o nome, olha nos olhos dele. E muitas vezes ele chega assim, caladinho. Eu já atendi adolescente que tinha acne grave, assim, com indicação de usar a estretinoína, né? Que é o conhecido como Roacutan, assim, sem conflitos de interesse Sim. com a marca, mas porque é o que as o que a gente pessoas tem. E tá habitualmente muito na mídia, né? Muita gente conhecem. conhece. E aí o paciente, ele já tinha, assim, a oleosidade no couro cabeludo, tinha a caspa, e ele deixava a franja, assim, comprida, tapando o rosto. Ia de roupa escura, então aquele corte de cabelo prejudicava ainda mais, porque deixava a pele dele mais oleosa, o autocuidado prejudicado. E aí ele queria tratar, mas ele não conversava muito. E aí, à medida que a gente foi evoluindo ali no tratamento, eu fui, olha, você me dá licença, eu vou fotografar para você ver no final, para a gente acompanhar como tá ficando. E ele foi melhorando a autoestima, sabe? Aí ele foi, assim, se alimentando melhor, querendo fazer atividade física, foi ficando menos isolado no quarto. E no final, ele, assim, ele cortou o cabelo, broxou o rosto à que mostra. lindo. Então, Que é bom. muito gratificante mesmo, quando o próprio adolescente, ele assume para ele o seu cuidado com a pele. Excelente, doutora Ludmila. Muito obrigada por essa participação. Foi ótimo, muito esclarecedor. Tenho certeza que várias mamães e adolescentes, crianças, né, ficarão, assim, inundadas de um conhecimento que você colocou aqui pra gente. Obrigada pela O prazer é participação. todo meu. Eu te agradeço, Flávia, pelo convite. Você que é minha colega, passou a ser minha amiga, minha paciente, Sim. médica das minhas meninas também. E você, Pri, que eu conheço há menos tempo, mas que também já tenho muita admiração pela sua história e pelo seu trabalho. Obrigada, Lud. Obrigada mesmo pela sua presença. Aprendemos muito com você. Sim. E é isso que a gente quer, né? Aqui no De Mãe para Mãe Pode, é isso mesmo. Mães experientes, mães que são profissionais, que são médicas, e a gente está aqui para contribuir com várias famílias. Educação e saúde é o nosso objetivo. A gente quer extrapolar, né, Sair as dos barreiras, consultórios, sair do nosso consultório, para que a informação de qualidade chegue até você, possa ajudar você, possa contribuir para que vocês tenham uma maternidade mais leve e uma maternidade mais consciente. Verdade. Aproveito para deixar aqui o Instagram, doutora Ludmila, @ludmilalibânio.dermato. Priscila, @doutora Pri Valentim. o meu, @Flávia Tavares Pede. Lá vocês vão encontrar bastante conteúdo, pessoal.